Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui junto com a gente, participando de mais um episódio da série Só por Hoje, com reflexões diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Marcelo, eu sou um adicto em recuperação, limpo graças à NA há 8 anos e 9 meses, que só vale hoje. Hoje a gente tem um companheiro junto com a gente e eu gostaria de convidá-lo para se apresentar. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, todas. Meu nome é Denilton, eu também sou adicto e graças a um poder superior a esta programação, minha família, eu continuo voltando há 4 anos, 3 meses e 6 dias, mas só vale o dia de hoje. Legal. Quero te agradecer desde já, Dani, por você estar aqui junto com a gente, por você ter aceitado o nosso convite. 27 de abril, reconhecendo e abrindo mão de ressentimentos. Queremos encarar nosso passado de frente, vê-lo como ele realmente foi e libertá-lo para podermos viver o hoje. Texto básico, página 31. Só por hoje, quando descobrir um ressentimento, eu o verei como ele é e abrirei mão dele. Gostaria de convidar então agora a companheiro Deni, fica à vontade para falar aí sua reflexão sobre o tema. É, Ressentimento, né? Quando, quando eu fiz essa leitura, né? E agora ouvindo novamente, eu percebi o quanto realmente eu mascarava os ressentimentos, né? Fingindo que eu não tinha ressentimento, sabe? E aí o Só por Hoje de hoje, né, do dia 27, vem me mostrar que não, que ele estava ali guardado e eu, como é, manipulador que sou, sabe? Ficava querendo mascarar. Só que o Só por Hoje vem me ensinar que não, eu tenho que não ficar preso nele, mas eu tenho que colocar para fora esse sentimento, trabalhar para aí sim eu conseguir perdoar e me livrar dessa carga, sabe? E eu falo isso porque eu tinha um ressentimento por mim, um ressentimento por minha família quando me afastou da sociedade, porque elas percebiam que eu não estava mais funcional para a sociedade. Mas na minha cabeça doentia, não, estava tudo certo, porque eu trabalhava, pagava minhas contas, sabe? Não devia a traficante, não trocava minhas coisas por droga ou qualquer outra coisa, sabe? Mas eu estava totalmente disfuncional. Eu estava totalmente disfuncional no trabalho, nas relações e tendo surtos psicóticos, sabe? E aí minha família ficava sabendo disso, e minha família me conhece e percebeu e me afastou da sociedade, né? E eu fiquei com aquilo, sabe, aquele ressentimento, porque eu não devo à justiça e minha própria família me prendeu. Na minha cabeça era isso. E, e eu fiquei durante muito tempo mascarando, até que eu tive uma conversa sincera, honesta com elas, e elas foram me mostrando, né? Os motivos, como é que eu não estava funcional, sabe? De uma forma bem amorosa aconteceu e, e realmente sim, isso já tem um tempo. E aí sim, eu realmente levei a vida melhor. Mas antes dessa conversa que nós tivemos, eu ficava mascarando meio e não conseguia encarar minhas irmãs, minha mãe direito, sabe? E vivia meio amedrontado. Mas na minha cabeça eu dizia que eu não tinha ressentimento, sabe? Mas estava ali, sabe? Só depois que nós tivemos essa conversa, que eu trouxe à tona, e isso também foi com o tempo de recuperação, foi que eh, eu comecei a olhar de novo nos olhos, não ter mais medo de a qualquer momento, sabe? Não, eu entendi
que aquela atitude foi feita por amor. É bem interessante, né? Porque lidar com ressentimentos, o que que é? O significado da palavra ressentimento é sentir algo novamente, né? É ressentir. Então, para mim é incrível do quanto é difícil para mim poder lidar com essas questões, porque quantas situações que fazem parte da minha história, né, do meu passado, das minhas relações com pessoas, com situações, né, com a minha família, o quanto, ou na própria escola mesmo, né? É, eu já passava, por exemplo, por situações na escola em que eu era extremamente tratado de uma forma. Hoje é chamado de bullying, né? Antigamente nem existia essa palavra, né? E eu era chamado mesmo de vários xingamentos, nem convém aqui ficar falando ou citando, mas pelo fato de eu ser gay. Então, eu passava na escola por diversas situações em que eu era xingado, em que me batiam, e ter que lidar depois de tanto tempo com essas situações, o quanto hoje, muitas vezes, uma simples fala de alguém num tom mais alto comigo já me faz sentir de novo aquilo tudo que estava lá na minha infância. E é incrível o quanto, trabalhando essas questões em cima do programa de passos, partilhando isso com o padrinho, partilhando isso com outros companheiros, essas questões elas vão diminuindo, mas sem eu me perceber, muitas vezes isso tudo volta, né? E aí a gente tem uma literatura que fala sobre o triângulo da autoobsessão, né? Que é o ressentimento do passado, a raiva do presente, o medo do futuro. E quando eu me percebo, eu já estou agindo dessa forma. Simplesmente baseado em cima de pelo fato de eu sentir novamente algo que veio do meu passado, né? O mais louco disso tudo é que isso é normal do ser humano. Isso não é uma exclusividade do adicto, né? Só que eu, como bom adicto, potencializo tudo. Então, eu sinto tudo muito de uma forma maior. E aí eu me sinto muito mais, às vezes, atacado do que foi realmente. Às vezes foi simplesmente uma palavra um pouco mais áspera, ou a pessoa estava um pouco mais irritada e falou sem se perceber, e eu já tomo aquilo como, nossa, não gostam de mim, estão me atacando, estão, né? Como é interessante de poder perceber essas questões e a aceitação realmente de quem eu sou, de que isso tudo faz parte de mim também, né? Faz parte de mim ter essas questões com relação ao meu passado, porque eu não tenho como esquecer dele, né? Eu só posso procurar agir de uma forma diferente hoje. É bem interessante É, isso para mim. é, exatamente. E às vezes a gente entra no modo piloto automático, né? Entra no modo piloto automático e acaba anestesiando os sentimentos, porque você entra no seu dia a dia, você entra num esquema do piloto automático. Eu vou pegar a oração da serenidade, por exemplo. Muitas vezes a gente faz, sei lá, 4, 5, 10, 20 vezes durante o dia. Não sei. Mas ah, tem momentos que eu faço, estou falando de mim, que eu faço de uma forma tão automática que eu não trago ela para dentro da seguinte forma, de eu entender que tem certas coisas que eu não vou poder modificar. Eu só tenho que aceitar, sabe?
que eu tenho que aceitar. E as coisas que eu posso modificar, sabe? Que eu bote ação para fazê-lo, sabe? E por que que eu estou falando isso? Porque com o ressentimento também acontece muito isso, sabe? Que às vezes você entra num modo automático, ativa o modo automático da minha vida, e a gente deixa, a gente não, eu deixo passar o é, de agir, porque também tem certas coisas que eu não vou poder modificar lá do futuro. Eu só vou poder agir a partir de agora e mudar o presente. É até meio clichê, mas o futuro, né? É meio clichê, mas é verdade. Incrível. Obrigado. Obrigado pela essa reflexão, obrigado pela sua participação, né? Quanto crescimento e te agradeço demais em nome do Corpo de Serviço aqui no nosso podcast. Nada. Muito obrigado, Marcelo, a todos pelo serviço, né? Porque para mim foi uma grande satisfação estar participando e contribuindo, porque NA salvou e vem salvando minha. Obrigado. Eu quero lembrar você que está aí nos ouvindo que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje do livro Só por Hoje. E para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ter a meditação completa, visite nosso site na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer tipo de livro ou outro material de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.